entra uma questão. Essas pessoas que perdem muito dinheiro, a gente discutiu isso, tá? Elas geralmente tendem ao suicídio. E aí as pessoas automaticamente começam a pensar de, poxa, tá vendo? O problema do capitalismo. O capitalismo que causa esse tipo de coisa nas pessoas. As pessoas estão ficando pobres, elas estão se matando mais. E aí que entra um problema. Porque economia não é capitalismo. As pessoas confundem muito isso. Quando a gente discute economia, e eu tô falando de feudalismo, eu tô falando de economia. É o mesmo princípio, tá? Mesmo de regime capitalista, feudalista. E aí eu falei assim, vamos ver aqui se existe diferença entre taxa de suicídio por crise econômica entre países capitalistas e países comunistas. Nós tivemos uma única experiência comunista, vamos dizer assim, maior aqui no planeta Terra, né? Um dos problemas disso é o acesso a dados. Acesso a dados, mas esses dados são bem computados. É interessante isso aqui. É da União Soviética. A União Soviética foi definhando, né, da década de 60 até o finalzinho dos anos de 80, para depois acabar fatalmente. Dos 90. No finalzinho dos anos 80, até para depois acabar. Estou colocando assim até o final dos anos 80, tá? E esse definhar é uma questão econômica, tá? E aí, se as pessoas usam o argumento do capitalismo, que é o capitalismo que adoece as pessoas, e eu já vi muita gente falando isso, né? Não, cara, são características do capitalismo que adoecem as pessoas, assim como características de qualquer regime econômico que a gente vai colocar. E a taxa de suicídio na União Soviética foi de 17 por 100 mil, para coisa de 22, 23, alguma coisa assim, por 100 mil. Então foi subindo da década de 60 até o finalzinho dos anos 80, que é quando a União Soviética começou a entrar em colapso, né? Não estou falando que fechou, tá? Começou a entrar em colapso e as pessoas foram se matando cada vez mais em função disso. Só para situar, na União Soviética, nessa época, que é coisa de 20 por 100 mil, tá igual a Rússia hoje. Tá? Então, eu não estou falando... Eu estou tentando colocar a Rússia para isolar variáveis geográficas por causa daquela depressão sazonal, essas coisas que as pessoas podem colocar como variáveis confundidoras. Eu estou tentando reduzir o mínimo, tá? E aí, beleza. Não é um regime comunista... que é o argumento que o pessoal coloca, né? Não é um regime comunista pleno, como deveria ser. Foi só um experimento, blá, blá, blá. Beleza. Dados da Inglaterra medieval, baseado em um cara que foi avaliar suicídio nos relatos históricos, né? Encontrou mais ou menos o mesmo princípio. Boa parte das pessoas ricas que se matavam eram por problemas financeiros. Na Inglaterra medieval. Pois é, a ruína financeira é um dos principais contribuidores do suicídio. E esse negócio que você falou, nesse mesmo período... Eu acredito que a taxa de suicídio em países capitalistas era bem menor, né? Porque o suicídio foi aumentando ali durante um período do século XX, bastante, e nos últimos 20 anos ele está caindo, em média. E alguns países têm aumentado, como o Brasil. Mas, inclusive, outra coisa que a gente falou no episódio de luta antimanicomial. O Brasil é um dos poucos países em que, nos últimos 20 anos, ao invés de cair, aumentou a taxa de suicídio. Mas ao longo do século XX foi aumentando, em média, no mundo. Mas eu acredito que era menor, né, do que 22, do que 17. Você tem o dado aí? Não, o estudo só pegou esse recorte aqui. Podia ter visto antes da Revolução, né, para ver se tinha alguma coisa. Esse é um bom debate sobre sistema econômico e saúde mental, porque é um debate bem multifatorial. Então, a minha visão, por enquanto, eu não vou dar muito spoiler, não, porque a gente pode deixar para dissecar num episódio, mas... Alguns fatores relevantes para esse episódio é que um sistema capitalista ele tem mais frequentemente alguns padrões que pioram a saúde mental, como o consumismo, vai ser mais frequente no país capitalista que levam a um consumo excessivo e um adoecimento. Ele vai ter essa ruína financeira, mais frequentemente tem mais desigualdade, e desigualdade pesa muito na infelicidade das pessoas, pesa muito. E por aí vai. Mas um país não capitalista também vai ter outros fatores que também vão contribuir para a infelicidade da pessoa, que é a baixa mobilidade social, porque saber que você pode mover-se socialmente, adquirir mais coisas, é grande parte da felicidade das pessoas, dos motivadores da pessoa, então ela tem menor mobilidade social. Maior pobreza, depende do critério, isso pode ser um termo polêmico, mas maior pobreza tende a piorar a saúde mental. Menor liberdade em termos do que você pode colocar, do que você faz com o seu dinheiro, do que você vai trabalhar, com relação ao que você pode falar, com relação ao que você pode publicar, isso também parece influenciar. Então é um assunto mais complexo.
de muitas variáveis, mas dá para ter respostas sobre. Tem coisinhas, mas a gente deixa para falar disso. Por isso que a gente fica falando num episódio de podcast, porque a gente decidiu não discutir metodologia, porque a gente sabia que a gente ia ficar um tempão discutindo os problemas metodológicos dos estudos, porque é uma coisa que realmente influencia. Mas, Pedro, uma pergunta, tá? Já que você falou aí de regime e questões econômicas, eu acho que essa questão do dinheiro tem muito a ver com dinheiro trazer felicidade, tem muito a ver com quais as possibilidades e quais as prioridades que você tem em relação a esse gasto financeiro. Então, por exemplo, se eu moro numa ilha isolada e eu não tenho muito ali como ter acesso a recursos que vão potencialmente me trazer muita felicidade, cara, minha felicidade vai ficar ali mais ou menos no mesmo ponto, porque eu não tenho essa possibilidade de usar o dinheiro para me trazer essas coisas que trazem felicidade. Mas você não tem a comparação, né? Às vezes não tem nem acesso a essa informação. E é esse que é o ponto, é a possibilidade do que você tem para gastar dinheiro. Você não sabe dessa possibilidade, você não tem condição. Então vai muito do valor que a pessoa dá para o dinheiro em relação à felicidade. Porque se eu sou uma pessoa mais consumista, eu quero ter o carro da linha, eu quero ter sempre a melhor bolsa, eu quero ter sempre essa coisa mais do comunismo, do consumismo material. Então, eu vou valorizar muito o dinheirinho que eu ganho, porque eu uso ele para ganhar mais felicidade. Mas se eu sou uma pessoa que não tem ali o dinheiro e não valorizo muito o consumismo, porque aquilo ali não é algo que vai me deixar muito feliz, então provavelmente o dinheiro não vai fazer tanta falta assim. Então, essas variáveis aí o que a pessoa trata como valor do dinheiro tem que ser levadas em consideração também. E a possibilidade do que o dinheiro vai trazer para ela. E por isso que o principal fator, como eu dei o spoiler e você não gostou... Agora você pode falar? Que posso, já está mais no final. Que vai influenciar essa relação entre felicidade e dinheiro é a comparação com o meio, é a desigualdade com relação às pessoas que você está em volta. Porque o modo como eu analiso, isso também tem artigos, mas pessoas que discordam, é de que dinheiro ajuda a trazer status social e poder no seu meio. E aí o poder é que vai contribuir para a sua felicidade ou infelicidade. E a queda financeira te atrapalha por causa disso também. Você sente que perdeu o status, perdeu o poder. E quando você ganha dinheiro, você ganha poder, de certa forma. Você sente que está vencendo em comparação com as pessoas em volta de você. Então, o principal mediador é isso. Tanto que você pegar a mesma renda em países diferentes, vai ter efeito diferente sobre a saúde mental. E eu lembro que eu percebia muito isso quando eu vi os filmes americanos, quando eu era criança, mostrava as pessoas supostamente muito pobres dos Estados Unidos, os guetos americanos lá, com o pessoal e as gangues e tal. E aí o cara morava numa casa de 2 andares, com um jardinzinho bonito e tal, e falava da pobreza e como é que a vida dele é uma desgraça, porque para eles lá isso é pobre, é uma classe baixa lá. Pro Brasil esse cara seria rico pra caramba, classe média alta ou classe alta. E ele tinha o quê? Ele tinha geladeira, ele tinha micro-ondas, ele tinha sei lá o quê. Ele preencheu o critério Brasil todinho, cara. Porra! No Brasil, esse cara não é pobre, o cara que tem todos esses itens. Então, se você pegar isso em diferentes países, as pessoas vão avaliar a satisfação com a própria vida de modo diferente. Uma pessoa que tem geladeira, micro-ondas, tem uma renda X, consegue comprar X coisas, ela pode ser muito mais infeliz num país em que as pessoas em volta dela têm mais do que essa mesma pessoa que tem tudo isso num país em que as pessoas em volta dela têm menos. Então, nesse país que as pessoas em volta dela têm menos, ela olha para os vizinhos, e olha para o país, para a cidade, para os vizinhos e pensa, eu estou melhor, eu estou bem, eu não esbanjo, não vou comprar um iate, mas eu consigo comer todos os dias, eu tenho uma casa, eu tenho geladeira, eu tenho televisão, eu tenho internet, coisa que ninguém aqui tem. Ele se sente muito satisfeito com a própria vida. Ele se sente mais feliz. E isso tem esse efeito nesses dados, nesses estudos. Enquanto que o outro, se tiver a mesma coisa, mas ele mora num país mais rico, em que ele está abaixo, ele é considerado no país dele classe baixa, ele está insatisfeito com a vida dele. Então, não é o que o dinheiro traz diretamente, é como o dinheiro te coloca no seu meio. É o status social, a sensação de poder é que vai ajudar a trazer essa felicidade ou não. Que é exatamente o que acontece com crianças bolsistas. Como assim? Se eu sou uma criança que conseguiu uma bolsa numa escola muito boa, de gente rica... Olha a felicidade aí, comparada. Realmente acontece esses fenômenos assim. E, beleza, você coloca essa... Eu gostei do seu exemplo dos guetos americanos, porque mostra... E é por isso que a gente pode falar se dinheiro traz felicidade ou não, pensando nos países ultra desenvolvidos. Vamos pegar a Noruega, por exemplo. Tem gente triste na Noruega, Pedro? Tem, cara! Tem, e olha que é o país mais rico do mundo. Pois é, então, tipo assim, os caras têm tudo. A vida deles pode ser feita simplesmente com o dinheiro que eles ganham de assistência governamental e eles vivem melhor do que a gente. Tá? Simplesmente com dinheiros assim. E mesmo assim tem gente triste lá, mesmo ela tendo dinheiro.
mais do que a gente. E se você pegar um brasileiro e comparar com o norueguês, eu arrisco a dizer que o brasileiro é mais feliz no geral, assim, sabe? Porque, cara, pensa no nosso nível de cultura, nas nossas características, a gente valoriza muito mais traços sociais, e aí que começa a entrar essas variáveis que a gente estava falando. Comparação social, do nível de interação social que você tem com seus pares, do nível de possibilidade que você tem de exercer as suas pequenas coisas que você valoriza. Por exemplo, se eu sou um brasileiro que eu valorizo muito praia, cara, se praia me traz felicidade, eu tenho aqui recursos de praia que eu posso usar à vontade, do jeito que eu quiser. Se eu sou um norueguês e eu valorizo muito praia, praia me traz felicidade, pô, cara, sinto muito, mas, sabe, é difícil, você vai ter menos uma barreira de acesso. Pois é. Então, vai variáveis pessoais, do que eu valorizo de dinheiro, do que eu valorizo que eu posso gastar esse dinheiro, para variáveis também culturais ali do ambiente que a pessoa está inserida.